Geulah, Geulah, que é salvação. Esse concerto é que se chama salvar. Pronto, eu acho que vou falar na tua língua. Esse concerto é o retorno. O retorno é Geulah. É tanto que esse termo é usado em hebraico. Geulah, Geulah, que é salvação. Só isso, redenção. O concerto é redenção. Seria interessante você pegar e ver que ali Natan na sinagoga e assistir. Assista. Você vai tirar muito suas dúvidas. Eu também já vi estes textos em outros livros, fora de Matitiar e outros. Eu já vi. Se eu falar que eu não li, eu estou mentindo para você. Eu li perfeitamente. Não sei se foi no Zohar 1, onde fala que então os mortos ressuscitarão com o orvalho do Mashiach. Eu vi claramente, estudei sobre isso. Agora, quem vai e quem não vai, eu não estou nem preocupado com isso. Isso é uma competência do Criador. Eu não vou questionar isso, ok? Orochi, é assim. Concernente a Shalom, eu não estou dizendo que Yeshua não possa ser o Mashiach. O que eu apliquei para o senhor foi o seguinte, que essa Shalom de retorno, como o senhor fala, não bate, não vai bater nunca. Então isso é passar borracha, que não vai bater. Entendeu? Mas que ele, se ele voltar sendo Mashiach e estabelecer a Shalom, isso não está fora de cogitação. Não foge da regra. Agora, o senhor dizer que a Shalom que está lá, que seria essa que a gente tem, ninguém tem Shalom. Isso eu não vou retirar o que eu falei, não, viu? Agora, isso não desqualifica, como o senhor está falando, que ele possa ser o Mashiach, não. Estamos estudando acerca dessa linha aí. Se ele retorna para reinar, como o senhor defende, e estabelece a Shalom na terra, aí é plausível. Porque desde Yeshua para cá, ninguém nunca teve Shalom. Aí não adianta não, porque não vai entrar na minha cabeça. Eu acho que não vai entrar na cabeça de ninguém isso aí. Mas isso aí não desqualifica ele como Mashiach, não. Essa questão aí não, que isso aí pode se cumprir quando ele retornar. Certo? Quando ele retornar. Respondendo para você especificamente do código, o Yeshua ali no código fala quem é ele. Ele fala Yeshua ben Yosef, fala dos discípulos, fala das Mírias que acompanharam ele e localiza o tempo e o espaço da primeira vinda dele. Então, quando o código classifica e fala do Yeshua, e realmente tem muitos Yeshua, nos códigos também mostra, classifica, informa a pessoa de quem está se falando. Tá bom? Então, gostei de sua pergunta, muito inteligente, e estou respondendo aí à altura. Então, novamente repito, os códigos da Torá, os códigos da Brit Hadashah, tanto quanto os códigos da Torá e da Taná, os códigos da Taná e da Torá. Aponta quem é o Mashiach. Eu vou dar um exemplo técnico, tanto da primeira vinda como da segunda vinda. Quando aponta a segunda vinda, a pedra que feriu a imagem, tal, que está descendo, ali mostra Yeshua. Quando fala da primeira vinda, quando montado no jumentinho que entrou em Jerusalém, mostra que foi Yeshua, Ben Yosef, e classifica o tempo, o espaço, a época, tudo está ali no código, tudo informa especificamente quem é a pessoa, que não é aquele Yeshua e Yehoshua, não é aquele outro Yeshua, fulano, mas é aquela pessoa específica no qual está apontando os vários textos. Se você pegar no código da Torá, você vai ver várias informações no código, não só falando, por exemplo, Yeshua Shemi, mas está falando lá em cima quem é Ben Yosef, os discípulos, os nomes deles, está ali embaixo, as Mírias, tudo especificando para a pessoa identificar de quem se está falando. Esta Shalom que eles estão falando não é essa que eu estou falando. Bate na que eu estou falando. A Shalom bate com os códigos. A Shalom que eu estou falando é a Shalom do retorno, é a Shalom do perdão, é a Shalom da Teshuvá, do retorno para a Torá. Essa é a Shalom que eu estou falando, e não a Shalom que eles interpretaram. Eu acho que está havendo aqui um conflito. Se eles estão certos, os códigos estão errados. Se eu estou certo, os códigos também estão certos. O que eu estou falando, estão batendo com o Eterno. Acredito piamente, visto que não foi só Matitiarro que falou, mas também nós temos os livros como Zohar,
Se eu não me engano, a Blineder livros como os livros da Cabala, cabalísticos e muito mais. Eu vou te colocar ainda mais evidência, a própria visão do Natan, né? Eu vi vários textos, eu vi nos últimos dias os mortos ressuscitarão, tal. Inclusive, no próprio Siddur, no Shacharit, na hora da Amindá, a gente reza, faz as rezas onde diz: bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que com teus mandamentos nos santificastes e nos últimos dias fará com que os justos ressuscitem, e então com o orvalho da tua Kevod, o justo ressuscitará, e aquela coisa toda. Então, são vários comentários sobre isso, mas o melhor de todos, melhor do que Matitiyahu, é a visão do Natan na sinagoga. Você pode pegar isso deixa eu te dizer melhor, você pode pegar isso no YouTube. É só colocar Natan na sinagoga. Você vai ver uma visão de um jovem de 15 anos que teve esta visão de Matitiyahu com muita clarividência, com a mesma força. Outra coisa, Rocha. Veja bem, vai respondendo só devagarinho aí que eu estou perguntando aqui, viu? Outra coisa. O senhor cita que o nome Yeshua, que Yeshua está codificado na Torá. Certo. Não vou desqualificar o que o senhor está falando aí, já que se pega os textos, pega os códigos e bate lá, dá Yeshua. Certo. Não vou dizer que está certo ou que está errado. Vamos lá. Mas o nome Yeshua é simplesmente um nome comum, certo? Yeshua é um nome comum, usado como houve o Yeshua ben Yosef, o Yeshua ben Davi, não é? Como também o próprio Yehoshua, que foi o sucessor de Moshe, ele tinha esse nome, Yeshua. Então, o senhor fala de um código que bate lá, Yeshua. Peraí, mas qual Yeshua seria? Qual Yeshua, Rocha? Porque até mesmo alguns estudiosos defendem que poderia ser o Yeshua ben Yosef ou Yeshua ben Davi. Mas o nome é comum. Então não está lá um código de um nome definido, como se diz, traços, não é? O senhor fala de um nome. Então, isso não seria uma falha, aplicar o nome Yeshua ao código? Eu não estou dizendo a pessoa, mas estou dizendo o nome em si, já que tem vários Yeshua. De maneira alguma, meu filho, porque a fase da vinda do Mashiach, o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele. Aqui não está se referindo a Shalom que teria sobre todo o planeta Terra aqui na sua primeira fase. Não, meu filho. Não, você está equivocado, amigo. Você está equivocado. A Shalom que estava sobre ele, aqui está se falando do momento em que o indivíduo faz techuvá e é perdoado o pecado para retorno para a Torá. Esse é o sentido da Shalom. É muito fácil pegar essa palavra Shalom e dizer: aqui, o mundo não tem Shalom. Então, se isso fosse verdade, então o Eterno lá nos códigos da Torá, então não seria verdade aquilo que está no código. Eu botaria em xeque-mate as palavras do próprio Eterno. Eu botaria em descrédito a palavra do próprio Eterno, mas não, Rochelson. A questão aqui, meu filho, não é uma questão desta Shalom que os ortodoxos estão alegando, mas é a Shalom do retorno, da correção. Eu li isso muito bem lá no livro Cabala de 140, deixa eu ver, esqueci da editora Sefer, a correção da Cabala. De um rabino, até que ele morreu cedo, jovem, morreu com 41 anos, ele fala claramente, eu tenho um livro aqui nas minhas mãos, ele fala claramente sobre isso, as correções dos vasos, que se processou desde a vinda do Mashiach, da primeira vinda do Mashiach. A Shalom é exatamente o indivíduo que vai voltar para o Eterno, e faz esse processo de techuvá. O castigo que nos traz a Shalom aqui, o castigo quer dizer, o castigo que nos trazia o perdão.
pelo qual nós retornamos à Torá. E isso está escrito. Exatamente o que eu estou falando está escrito em Matitiahu 5, 17, 18. Exatamente em aramaico está escrito isso. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas, mas vim levá-los. Está escrito nos originais, na Peshita está assim. Vim levá-los de volta. Então está aqui, o levá-los de volta é que nos traz a Shalom. Este é o princípio, e não a Shalom mundial. Que isto vai acontecer? Sim. E isso vai, que a terra se encherá do conhecimento de Yod-Heh, Vav-Heh, e aí sim, então, na primeira vez, é tanto que lá em Zacarias, e muitos outros rabinos, eles falam, olha, se vocês merecem, se vocês e Yehudim merecem, o Mashiach virá nas nuvens dos céus, mas se vocês não merecerem, ele virá montado num jumentinho, está lá escrito. Entende? Então tá aí, meu filho. Ele veio realmente primeiro numa fase que é chamada fase negativa. Por isso que não teve esta Shalom que eles interpretam, que não é a interpretação aqui, é que está equivocada. Olha meu Roche Elso, você está vendo contradição. E eu não tenho contradição nenhuma, não vejo nenhuma. O que está acontecendo é a falta de crer naquilo do que está escrito. Eu estou falando de uma situação do que está escrito, tanto nos níveis do Taná, quanto nos livros de Matitiahu, Marcos e outros livros. Sempre os discípulos, os talmidim, quando escreverem em aramaico, nos livros em aramaico, ao se referir ao Mashiach, eles sempre escreviam Mariá. A expressão Mariá em aramaico significa o Todo-Poderoso que desceu, ou seja, o próprio que desceu. Então, presta atenção, assim tanto quanto nos códigos, o próprio Eterno, você pode perceber até no livro de Melquisedeque, quando o próprio Eterno disse, e eu descerei, eu darei a minha vida, eu descerei. Então, você vai ver isso em vários níveis, tanto no nível Peshá, tanto quanto os discípulos falaram também, escreveram. Eu tenho estudo sobre isso completo, posso passar para você. E isso só no primeiro nível, sem me passar no níveis mais profundos. E todos o Eterno diz que ele é Yeshua. Quer dizer, você está em um conflito interno da sua alma aceitar isso. Eu não. Eu aceito aquilo que está escrito e creio no que o Eterno falou. É uma situação bem diferente, né? Você não aceitar e não crer é uma questão pessoal. E eu respeito com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito à vossa família, à vossa pessoa. Tenho maior consideração pela sua pessoa. Gosto demais de você, até debaixo d'água, entendeu? Mas eu entendo o seu conflito interno, eu lhe entendo, compreendo a sua situação. Consigo entender sua mente, eu consigo entender sua mente. Mas aqui não se trata de uma situação embaraçosa. Se trata de uma situação escrita. Aceitar ou não aceitar é uma questão arbitrária. É o seu livre-arbítrio. Você escolhe o que você deseja. Eu respeito. E o universo todo respeita a sua decisão. Ok? Então é isso aí, meu filho. Tá ok? Shalom. Uma coisa eu sei. Esse ensino que o senhor está falando aí é ensino dos protestantes. Ensino desse jeito aí. Ensinam desse jeito aí, de um Messias já preparado, que estava lá no universo lá. É complicado, não dá para acreditar por esse caminho. Aí não vai não, aí não vai ganhar terreno não, aí eu não vou acreditar nisso aí não. Se tiver alguma coisa aí sólida aí que não seja baseada nisso aí, nesses códigos, nesses níveis aí, até que dá pra ir, pra levar. Aí eu vou usar as palavras do Rocha aí, ele está certo. Se está baseado nisso que eu estava falando aí, Rocha Pierre, nesse conceito aí, então o Eterno é culpado de tudo isso que está aí. De tudo isso que está acontecendo aí, seria ele o culpado. De ter enviado um embrulho, o qual tem que ter níveis, saber distinguir. É complicado. Uma coisa que o Eterno podia fazer simples e mandou desse jeito aí, que nem o próprio povo dele entende, e nós que não somos do povo dele vamos entender isso? Quer dizer que nós somos gentios, vamos entender o que o povo dele lá próprio não entende? Complicado, muito complicado. Roche Elso, você está equivocado, querido.
O código da Torá é um nível de estudo colocado pelo próprio Eterno. A questão do Eterno colocar em código o Mashiach não é uma questão só do Mashiach, mas toda uma história do universo. Ou seja, toda uma história do universo está codificado dentro da Torá. Entre estas está o Mashiach, com todos os predicativos da sua primeira vinda, sua morte, o que aconteceria. Sim, tudo é exatamente o que está visto. Agora, se não faz sentido o que o Eterno fez, é uma questão pessoal sua com o próprio Eterno, entendeu? É uma boa pergunta para questioná-lo. Eu não questiono, porque de uma beleza infinita, magnífica, eu percebo o Eterno com a magnificentíssima visão de beleza em fazer tudo isso, né? Ele não codificou o Mashiach somente na Torá, no Taná. Ele não só codificou, ele também codificou toda uma história do universo. Eu vou dar um exemplo técnico no próximo áudio. Olha, primeiramente, não é um assunto complicado que Yeshua é o Mashiach. Na realidade, o que acontece, querido, é verdadeiramente uma guerra, aonde as pessoas vão ter que se direcionar, vão ter que tomar sua posição, porque o Mashiach, por incrível que pareça, ele está nos 4 níveis da Torá. Eu, particularmente, vejo o Mashiach como um cristal. É muito simples. Agora, vocês têm livre-arbítrio. Por exemplo, quando eu falei para o senhor lá em cima, e ele me questionou a respeito dos livros de Roma, eu falo para ele, eu estou com 6 livros à disposição dele. Eu tenho 2.000 páginas pesquisada à disposição deles, que Roma perseguiu, implantou Jesus dela e tirou Yeshua. Simplesmente Roma nunca pregou Yeshua, Roma odeia Yeshua, porque as figuras aqui são diferentes. Existia o Jesus católico que veio da Babilônia antiga, muito antes do Egito existir. E isso com documentos magníficos. Eu tenho 2 livros que são ouros nesse sentido, que é O Nome do Eterno, e tem um livro Cristianismo, Sofisma Secular, que fala amplamente sobre esses assuntos, sobre este aspecto. Agora, eu não posso botar cultura em ninguém. Vocês têm que pegar o livro e ler, e pegar a bibliografia e pesquisar. Eu não posso chegar assim fazendo uma mágica, plim, e vocês de repente já saber tudo. Vocês têm que pegar as fontes. Eu tenho disponível em minha biblioteca. Posso disponibilizar para que vocês tirem cópia ou adquiram um exemplar do livro. Mas aí está a resposta, que vocês têm que colocar-se a pesquisa, à disposição de estudo. Agora, quanto à posição do Roche Elso em não mais aceitar Yeshua, é uma questão pessoal, porque eu vou te ser sincero, tanto na Taná, quanto nos 4 níveis da Torá, principalmente no Sode, eu encontro Yeshua codificado onde nenhum homem, eu repito 3 vezes, nenhum homem teve acesso à sala da Torá codificada. Repito, nenhum homem teve acesso à sala da Torá codificada, feito por judeus lá dentro de Israel. Professor da universidade, como Eliyahu Rips, colocou numa tabela randômica os originais da Torá, inclusive livros da Taná, entre estes o livro de Yeshayahu, aonde mostra claramente o próprio Eterno falando com a boca dele que aquele servo sofredor que viria pela primeira vez era o Mashiach, é Yeshua, e estava lá escrito Yeshua Shemi. Então, meu amigo, eu estou magnificamente feliz por ter me encontrado. Sou firme, porque tenho uma base sólida. Eu não vacilo nem para a direita e nem para a esquerda, porque estou firme na rocha,
baseado em um fundamento dado pelo próprio Eterno, tá? Dado pelo próprio Eterno. Então tem um fundamento. Por exemplo, você descrê de Hanoque, você descrê do livro de Melquisedeque, você descrê dos livros. Então é complicado. E mais ainda vai descrer do Código da Torá. Então, entre dúvidas, eu particularmente não acalento dúvida. Eu não tenho dúvida do Eterno. Eu não tenho dúvida de Melquisedeque. Eu não tenho dúvida do Sode da Torá. Eu não tenho dúvida. Eu estou firme no meu propósito, porque eu sigo o que está escrito. Tanto o livro de Melquisedeque, quanto tanto o Código da Torá mostra exatamente Yeshua em vários níveis. Um exemplo disso é o capítulo 5 de Bereshit. O capítulo 5 de Bereshit é fantástico. Em código de nomes, só pegando os nomes ali, Adam, Shet, Cainã, Mahalalel, depois Yered, Hanoque, depois Metushalá, Noa, Shem, Ham, Yafet. Se você traduzir para o português os nomes, você vai ter um código onde o Eterno diz: e eu vou descer ao planeta, e o Elohim bendito irá descer, e com sua morte, Metushalá. Quer dizer, meu amigo, Adonai entrou em áreas que os homens que questionariam, iriam botar em dúvida que ele iria colocar-se para resgatar a humanidade. Então, eu não acredito no que os homens acham. Eu não estou na onda de um grupo de meia dúzia de judeus ortodoxos com seus estudos, e eu conheço todos os estudos dele de A a Z, e me coloco na linha de frente de aceitar, porque um grupo faz bagunça, confusão, não é, e o outro, e o outro, não é. Eu não estou nisso. A minha mente está direcionada à Torá e os 4 níveis da Torá. Se existe em vocês essa situação caótica, angustiante da vida de vocês, em relação a vocês aceitarem ou não aceitarem Yeshua como Mashiach, isso é um problema pessoal de vocês. Isso é falta de luz que vocês não têm, não da minha parte. Eu tenho conhecimento tanto na Taná, quanto tanto nos códigos da Torá em vários níveis, quanto tanto em outros livros que nem mesmo foram publicados. Por exemplo, o livro de Adam. Aqui, meu Roche Elso, no livro de Adam, você vai ver a mesma coisa que está lá em Melquisedeque, quando o Eterno mostra, quando Adam se matou 7 vezes. E aí chega uma parte que ele explica a vinda dele. Aí ele diz: e eu vou descer ao planeta, e ao descer, Adam, eu mesmo morrerei pelo homem, e tomarei novamente o planeta de volta, o meu Ahavá. Tudo está lá escrito, meu irmão. Quer dizer, a mesma linha que fala Melquisedeque, a mesma coisa que fala o Sode, quer dizer, eu vou botar o meu Eterno em dúvida? Só se eu fosse um louco. Isso é uma questão pessoal de cada um de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Yud-He Vav-He. Tanto na Taná, por exemplo, vou postar para vocês alguns aspectos da Taná que mostram isso. Mas eu nem pego isso, eu vou logo no Sode, na sala do Eterno, e ninguém me derruba. Roche, vamos lá. Outra pergunta eu vou fazer aqui. Isso é para o entendimento da sala também. Temos que tirar algumas dúvidas. Os ortodoxos, eles ensinam o seguinte, que a unção de Mashiach só pode ser feita através de 2 métodos, ou com o óleo da unção, ou com a pomada. E isso um sacerdote executando a ação para com o candidato a melar, né? A melar, ou a rei, no caso. Então faço a pergunta para o senhor. E Yeshua, ele foi ungido como rei quando veio? Essa é a primeira pergunta. Se foi, o senhor diga onde e quando. Certo? Isso são dúvidas, Roche. Entendeu? Não é debate não, aqui é dúvidas que nós precisamos tirar aqui. E a segunda, se ele não foi, como acontecerá
Será ungido quando vir? Ele já foi ungido? E se foi, onde ele foi ungido? E se ele foi ungido, não foi com pomada nem com óleo, porque não há texto que se fale isso. Então, qual foi o método de unção que foi usado para ungí-lo? O senhor poderia falar para nós aí na sala, aí, por favor? Porque os ortodoxos, eles falam que não foi ungido. Então, gostaria de ouvir do senhor se há uma brecha na Torá para outro tipo de procedimento. Sim, a unção de Yeshua, ela se deu por uma questão, obviamente, espiritual. E, acima de tudo, o que se coloca como regra de que a unção só é aceita se for ou daquele jeito, isso é uma halahá, meu irmão, chamada inclusive halahot. Isso são regras de homens. Existem vários níveis de unções, vários níveis de Machia, entendeu? Vários níveis de unções. Então, quando se utiliza de uma regra criada e dizer só se aceita assim, a unção de Meller, a unção de Machia, os Machia, eles são ungidos para um princípio. Isso pode ser feito de diversas formas, não única, exclusivamente por uma lei, uma regra, uma halahá, uma halahot, criada por um grupo de homens que só aceita se for daquele jeito. Então, é tanto que o próprio Código da Torá já mostrava isso de uma forma unilateral sobre a vida do Machia e que ele foi castigado, ungido, o castigo que nos traz a Shalom. Quer dizer, o próprio ministério dele já foi em si uma unção, entendeu? Então, vamos tirar as regras um pouco à parte. Vamos tirar as regras que eles criaram para justificar os meios. Rocha, concernente a Yeshua 53, eu particularmente tenho muitas dúvidas. O senhor falou, o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele. Nós não vemos Shalom aí no mundo. Então isso aí é utópico. O senhor entende o que é que eu estou falando? Isso é utópico. Isso é utopia, Rocha. E o senhor não adianta o senhor querer tapar o sol com a peneira, que nessa linha aí vamos ao encontro do Senhor. Porque não existe Shalom no mundo. Não existe Shalom no mundo. Então aí não cola. Não cola. Não vai colar, por que não vai colar? Porque se o senhor disser que na era messiânica, se Yeshua for Machia e ele retorna que haverá Shalom, aí tudo bem. Uma Shalom futurística, certo? Mas dizer que o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, aí eu discordo. Porque não houve Shalom e não há Shalom. Parece mais que estava ligado realmente, não estou discordando do senhor como debate não, viu? É só uma linha de pensamento. Parece mais que quando o povo retorna do cativo lá, que eles foram lá punidos por causa da rebelião, que eles foram rebeldes a Hashem e a Torá, e aí agora eles falam assim, ó, essa segurança que nos traz agora estava sobre ele, ou seja, sobre Jacó. Esse castigo que nos traz essa Shalom momentânea quando Esdras volta com Neemias lá para estabelecer, o retorno, parece mais plausível do que dizer que ali era Yeshua, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ninguém entrou em paz. Quem é que tem Shalom? Estamos em guerra até o momento, e a verdadeira Shalom será futurística. Isso eu não estou dizendo que, descartando o que o senhor está falando, que Yeshua seja o Machia. Estamos estudando. Agora, Isaías 53 não demonstra de fato que é Yeshua. Não demonstra, não. Por esse texto que o senhor mostrou, não. Se o senhor pegar outro texto aí e mostrar o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, até que descartar esse aí e pegar outro texto para tentar provar, porque isso aí não prova. Porque Shalom nós não temos. Entendeu? Shalom teremos. Mas no momento não temos Shalom. Damos Shalom, mas não temos Shalom. Porque a maior prova é que vivemos em guerras continuamente. Tanto com nós mesmos, quanto com o próximo. E na era do Machia, não haverá nem guerras consigo mesmo e nem com o próximo. Não é? Porque está escrito que ele transformará as armas, as espadas em enxadas. Não é? E em foices parará a terra. É o que está escrito cerca do Machia. Mas
estamos aproveitando aqui e estudando, e aproveitando que o senhor está aí, disponível e tirando essas dúvidas para nós. Shalom não vai rolar, porque Shalom não se tem, Rocha. De maneira alguma, meu filho, porque a fase da vinda do Mashiach, o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele. Aqui não está se referindo a Shalom que teria sobre todo o planeta Terra aqui na sua primeira fase. Não, meu filho. Não, você está equivocado, amigo. Você está equivocado. A Shalom que estava sobre ele, aqui está se falando do momento em que o indivíduo faz techuvá e é perdoado o pecado para retorno para a Torá. Esse é o sentido da Shalom. É muito fácil pegar essa palavra Shalom e dizer, aqui, o mundo não tem Shalom. Então, se isso fosse verdade, então o Eterno lá nos códigos da Torá, então não seria verdade aquilo que está no código. Eu botaria em xeque-mate as palavras do próprio Eterno. Eu botaria em descrédito a palavra do próprio Eterno. Mas não, Rochelson. A questão aqui, meu filho, não é uma questão desta Shalom que os ortodoxos estão alegando, mas é a Shalom do retorno, da correção. Eu li isso muito bem lá no livro Cabala de 140, deixa eu ver, esqueci da editora Sefer, a correção da Cabala, de um rabino até que ele morreu cedo, jovem, morreu com 41 anos, ele fala claramente, eu tenho um livro aqui nas minhas mãos, ele fala claramente sobre isso, as correções dos vasos, que se processou desde a vinda do Mashiach, da primeira vinda do Mashiach. A Shalom é exatamente o indivíduo que vai voltar para o Eterno e faz esse processo de techuvá. O castigo que nos traz a Shalom aqui, o castigo quer dizer, o castigo que nos trazia o perdão, pelo qual nós retornamos à Torá. E isso está escrito. Exatamente o que eu estou falando está escrito em Mateus 5, 17, 18. Exatamente em aramaico está escrito isso. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas, mas vim levá-los. Está escrito nos originais, na Peshita está assim. Vim levá-los de volta. Então está aqui, o levá-los de volta é que nos traz a Shalom. Este é o princípio, e não a Shalom mundial. Que isto vai acontecer? Sim. E isso vai, que a terra se encherá do conhecimento de Yod-Heh, Vav-Heh, e aí sim, então, na primeira vez, é tanto que lá em Zacarias, e muitos outros rabinos, eles falam, olha, se vocês merecem, se vocês e Yehudim merecem, o Mashiach virá nas nuvens dos céus, mas se vocês não merecerem, ele virá montado num jumentinho, está lá escrito. Entende? Então tá aí, meu filho, ele veio realmente primeiro numa fase que é chamada fase negativa, por isso que não teve esta Shalom que eles interpretam, que não é a interpretação aqui, é que está equivocada. Roche, é assim, concernente a Shalom, eu não estou dizendo que Yeshua não possa ser o Mashiach. O que eu apliquei para o senhor foi o seguinte, que essa Shalom de retorno, como o senhor fala, não bate, não vai bater nunca. Então isso é passar borracha, que não vai bater. Entendeu? Mas que ele, se ele voltar, sendo Mashiach e estabelecer a Shalom, isso não está fora de cogitação. Não foge da regra. Agora, o senhor dizer que a Shalom que está lá, que seria essa que a gente tem, ninguém tem Shalom. Isso eu não vou retirar o que eu falei, não, viu? Agora, isso não desqualifica, como o senhor está falando, que ele possa ser o Mashiach, não. Estamos estudando acerca dessa linha aí. Se ele retorna para reinar, como o senhor defende, e estabelece a Shalom na terra, aí é plausível. Porque desde Yeshua para cá, ninguém nunca teve Shalom. Aí não adianta não, porque não vai entrar na minha cabeça. E eu acho que não vai entrar na cabeça de ninguém isso aí. Mas isso aí não desqualifica ele como Mashiach, não. Essa questão aí não, que isso aí pode se cumprir quando ele retornar. Certo? Quando ele retornar. Eu também gostaria de lembrar para vocês que nisso eu não vou abrir mão. Eu não acredito que Isaías e Yeshaiá 53 seja o servo sofredor, seja Yeshua. Não acredito. Não acredito, por mais que o Roche Pierre ele tente falar, que tem defensores, não bate. Isso não quer dizer que Yeshua não seja o Mashiach. Não estou falando isso aqui.
Repito, elementos de estudo, estamos estudando. Agora, baseado em Isaías 53, não cola, não bate, não bate. Não bate porque sacrifício humano e outras coisas mais não tem harmonia com a Torá, não tem.